Eu gostaria que você ficasse de pé e abrisse sua Bíblia em Romanos, capítulo 12. Você sabe que nós estamos fazendo um jejum pela renovação da nossa mente. E a palavra que Deus colocou no meu coração é que nós precisamos perguntar ao Espírito Santo e deixar a nossa mente preparada para que Ele remova coisas que já estão estabelecidas e que nós achamos que é normal, que é assim mesmo, ou que isso é de Deus na minha vida, para que Ele possa trazer o novo. Ou seja, Deus quer nos confrontar e nos dizer, peraí, tem coisa que não é exatamente como você pensa, eu tenho algo novo para você. Então, nós já estamos na nossa segunda semana do nosso jejum. Quinta-feira próxima nós teremos ainda a palavra do jejum, no outro domingo, na outra quinta, e encerraremos então na outra semana o nosso jejum. É um tempo de bênção, separe um dia para estar na presença do Senhor, ou mais, né? Um ou mais dias, para estar jejuando e se colocando diante de Deus, perguntando para Ele, Pai, o que o Senhor quer renovar em mim? Onde, em que situação minha mente precisa ser renovada? E aqui em Romanos 12, verso 1 e 2 diz assim. Romanos 12, verso 1 e 2 diz assim. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Feche seus olhos. Amado Deus e Pai, é com muito temor que estamos aqui na Tua presença, Senhor, para este momento de culto e adoração ao Teu nome. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é o Senhor sobre os céus e sobre a terra, o grande Rei sobre todas as coisas. E nós nos curvamos diante de Ti. Rendemos graças por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Te adoramos por quem Tu és. E agora, Senhor, queremos ouvir a Tua palavra, queremos ouvir a Tua voz, queremos ouvir as Tuas direções para a nossa vida. Nesse tempo de jejum, Senhor, que temos buscado mesmo compreender o que está no Teu coração, porque o Senhor nos diz que temos a mente de Cristo, nós queremos pensar como o Senhor pensa, porque os Teus pensamentos, Senhor, não são como os nossos pensamentos, e os Teus pensamentos, Senhor, são para nos dar o fim que nós desejamos. Então, Deus, que nós possamos alinhar a nossa mente à Tua mente, que nós possamos permitir que o Teu Espírito renove as nossas mentes, para nós podermos experimentar a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Fala conosco nesta manhã, é o que nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pode se assentar, igreja, glória a Deus, aleluia. Esse texto de Romanos capítulo 12 é um texto muito conhecido e é um texto muito importante, porque o apóstolo Paulo está, ao mesmo tempo que ele está fazendo um pedido, ele está dando uma ordem. Ele diz, olha, eu estou te pedindo, eu rogo a você, mas isso ainda é um imperativo, ou seja, faça isso. E é muito interessante, porque dentro desse pedido, ele diz, é pela misericórdia de Deus. Você sabe o que é a misericórdia de Deus? A misericórdia de Deus é quando Deus retém o que nós merecemos pelos nossos pecados. A misericórdia de Deus é quando Deus não derrama o que nós merecemos pelos nossos pecados e pelos nossos erros. Então é como se Paulo dissesse assim, olha, eu estou te pedindo isso porque Deus é misericordioso sobre as nossas vidas e não está derramando aquilo que a gente está merecendo pelos nossos pecados. E se você quiser que Deus continue usando dessa misericórdia, porque Ele vai, porque Ele é fiel, faça uma coisa, renove tua mente. Deixe que o Senhor transforme áreas da tua vida. Deixe que o Senhor trabalhe em você e te mude naquilo que é necessário. É interessante porque já domingo passado, o Bispo Alex esteve pregando aqui de manhã, o apóstolo Edson tem pregado nos cultos da noite. Nós aprendemos sobre o homem natural, o homem espiritual e o homem carnal. Nós temos aí, Léo, a nossa projeção daqueles circulinhos.
Ele vai procurar lá. Quando você achar, Léo, você põe, por favor. Tá bom, eu espero. Só vou ficar olhando para trás para saber que já deu. Daqui a pouco vai surgir. Então, nós aprendemos que a pessoa sem Jesus, a pessoa que não conhece a Jesus, a pessoa que não tomou uma decisão por Jesus, é chamada na palavra de Deus de homem natural. A sua vida está uma bagunça e ela não compreende as coisas do Espírito, porque ela não tem o Espírito de Deus na sua vida. É esse primeiro círculo aqui. Jesus está fora da vida, essa pessoa ainda não entregou sua vida ao Senhor Jesus, é o homem natural. Mas nós aprendemos também que a pessoa que já recebeu Jesus na sua vida e que Jesus está no centro da sua vida, é o homem espiritual. É aquele que tem a mente de Cristo. É aquele que permite ao Senhor governar a sua vida. E você percebe que quando o Senhor governa a vida desta pessoa, toda a sua vida está alinhada e organizada, porque ele está vivendo dentro da vontade de Deus. E esse é o projeto de Deus para nós. Mas a palavra também nos ensina que existe uma terceira opção, que é o homem carnal. E o homem carnal, apesar dele já ter Jesus na sua vida, você percebe que a vida dele se parece bastante com a vida do homem natural. Somente é diferente pelo detalhe de onde está Cristo. Mas o restante das coisas estão exatamente iguais. O nosso eu no trono da vida, no centro da vida, e a vida totalmente desalinhada e bagunçada. E aqui a gente tem um importante entendimento de que não basta Jesus estar na nossa vida. Que não é apenas o caso de dizer, eu já aceitei Jesus na minha vida, ele já mora em mim, eu já tenho a vida eterna, eu vou para o céu quando eu morrer, ok, está tudo ótimo, beleza. Não, porque o Senhor nos chamou para nos dar vida, mas também uma vida abundante. E a vida abundante a gente vive quando? Quando Ele está no centro da nossa vida. Quando é Ele que está no controle da nossa vida. Quando nós cedemos a Ele todo o nosso ser, toda a nossa vontade, toda a nossa mente. E é exatamente aí que nós temos a mente de Cristo, a mente espiritual, a mente de Cristo. A mente carnal, ela não consegue discernir as coisas de Deus. Ela não consegue experimentar o melhor de Deus para a sua vida. E o apóstolo Paulo diz que essa pessoa é como uma criança espiritual, que precisa beber leite, porque ela não suporta um alimento mais sólido, mais saudável. E é muito interessante, a gente tem aprendido ao longo desses dias de jejum, que Satanás, ele se coloca contrário e de uma maneira muito ativa para nos atrapalhar, para que nós não vivamos a realidade do homem espiritual, mas para que a gente fique patinando na questão do homem carnal. Se enquanto o desejo de Deus para nós é que nós tenhamos a mente de Cristo e Ele nos cedeu isso, a vontade do diabo para nós é que nós sejamos como éramos no nosso passado, com a nossa vida totalmente desalinhada à vontade de Deus. Então, Satanás vem contra nós com seus ardis, o Satanás vem contra nós com suas mentiras, e ele tenta desalinhar a nossa vida, tirando Cristo do centro e fazendo com que nós coloquemos novamente o nosso eu no centro. E nós aprendemos, então, na semana passada, que ter comunhão com a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, buscar direção na palavra de Deus, é uma das maneiras que a gente se posiciona diante de Deus para vivermos o homem espiritual. E junto com isso nós precisamos ter o escudo da fé, como o apóstolo Paulo diz lá em Efésios, são as armas do Espírito para nós. Nós precisamos estar com a nossa fé alinhada ao Senhor, olhando em todo o tempo para o Senhor, aquilo que Deus tem para nós, e permitir que esta fé nos leve a viver o melhor de Deus para a nossa vida. Veja bem, o Senhor Jesus, hoje é dia de Santa Ceia, o Senhor Jesus já fez tudo o que era necessário para nós vivermos o melhor dele nesta terra. Você crê nisso? Quando ele estava na cruz, uma das palavras que ele declarou na cruz foi: está consumado. O que era necessário que ele fizesse enquanto Deus, que veio ao mundo para se entregar, ele fez.
Diga para o seu irmão, a obra de Jesus está 100% completa. Sabe quando você está lá no computador ou no celular e você vê o negocinho carregando? De Jesus não tem nada carregando, não. Ele já chegou no 100% e concluído. Agora, a parte é nossa. Olha para o seu irmão e diga, a parte é nossa. A parte é nossa. De nós buscarmos e vivermos aquilo que Deus tem para nós. E aqui está, na renovação da nossa mente, está o segredo espiritual para isso. Muitos cristãos vivem debaixo de disciplina, porque Deus corrige os filhos a quem ama. Aquele que está em desobediência diante de Deus, Deus muitas vezes está disciplinando para que ele se volte para os caminhos do Senhor. E o diabo vive atacando com seus dardos inflamados aquele que não está posicionado. Quem está gostando dessa parte de viver debaixo de disciplina e dos dardos de Satanás? Tem alguém que está feliz? Não? Renove sua mente. Diga para o seu irmão, renove sua mente. Deus tem o melhor para você. Diga para ele. Deus tem o melhor para você. Diga, profetize. Deus tem o melhor para você. Renove sua mente. Amém? Glória a Deus. Mas hoje, amados, eu quero dar um pouquinho de atenção à sequência do versículo. Quando a palavra de Deus diz ali, rogo-vos pelas misericórdias de Deus que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Faz parte desse processo de renovação da nossa mente, compreendermos que precisamos prestar a Deus um culto racional. E este culto racional depende simplesmente daquilo que eu vou ofertar a Deus, daquilo que eu vou entregar a Deus. E nessa hora nós precisamos compreender o que o apóstolo Paulo queria dizer com sacrifício vivo, santo e agradável. Pense bem, o apóstolo Paulo está escrevendo essa carta aqui por volta do ano 60 depois de Cristo. O templo de Jerusalém ainda estava firme e forte lá, porque ele só foi destruído no ano 70, 10 anos depois. E lá dentro do templo, apesar de Cristo já ter morrido e ressuscitado e ter subido aos céus e estar à destra do Pai, os sacerdotes judeus ainda sacrificavam, porque eles não reconheciam Jesus como o Cordeiro. Então, os sacrifícios eram feitos dia após dia dentro do templo. Os ofertantes chegavam lá, fosse com sua ovelha, fosse com seu bode, fosse com seu cabrito, como diz lá em Levíticos, como a lei ensinava, ou talvez até com os seus bois, porque também novilhos eram ofertados. Eles chegavam lá dia após dia, e os sacerdotes estavam lá à disposição dessas pessoas para fazerem o sacrifício, e imolavam o cordeiro, e aí o sacerdote pegava aquela ovelha, aquele animal já morto, aquela vítima que tinha entregue a sua vida por aquele que ofertava, e colocava então aquele animal sobre o altar, todos os dias. Você consegue imaginar? Você consegue imaginar essa cena? E de repente o apóstolo Paulo olha para a igreja e fala, igreja, hoje nós somos os sacerdotes. E a vítima já deu a sua vida por nós. Hoje nós não vamos mais entrar com um animalzinho cujo sangue será derramado naquele lugar e será então colocado no altar para queimar, para agradar a Deus. Não, não é isso que Deus está querendo hoje. O tempo mudou. O desejo do coração de Deus mudou. Dentro do plano de Deus para todas as épocas, algo aconteceu que foi a morte e a ressurreição do nosso Salvador, que foi o sacrifício único e perfeito, e não há mais outro sacrifício a ser feito, a não ser aquele em que nós mesmos pegamos a nossa própria vida como um sacrifício vivo. Diga comigo, vivo. Não é morto, é vivo. Porque você continua vivendo a tua vida.
Porque eu continuo vivendo a minha vida. Mas agora eu não vivo mais para mim mesmo, mas eu vivo para aquele que morreu e ressuscitou por mim. Você está entendendo isso, amados? É interessante porque lá naquele tempo, o apóstolo Paulo via os sacerdotes entrando no templo com as suas vítimas, os ofertantes entrando no templo com as suas vítimas, e havia ali várias correntes do judaísmo, os saduceus discutindo a ressurreição, os fariseus obrigando todo mundo a guardar a lei nos mínimos detalhes, e ficava aquela confusão de preceitos e regras de como agradar a Deus. Se você for olhar hoje em dia, quantas religiões tem por aí? Se você for olhar hoje em dia, quantas festas tem por aí para adorar este, aquele outro, mas não ao Senhor da maneira que Ele quer ser agradado? Se você for olhar aí, quantos preceitos têm sido colocados, quantas doutrinas, a consciência diz, o orgulho, a criança que não pode ser doutrinada e e quanto blá, blá, blá tem sido feito pelo mundo, afastando o nosso foco de Deus, afastando o nosso foco da pessoa do Senhor, que tem o melhor para nós. Abra comigo lá em 1 Pedro capítulo 3. Lá em 1 Pedro 2, o apóstolo Paulo fala que nós somos sacerdócio real, a igreja do Senhor Jesus. Cada cristão é um sacerdote que vai apresentar a Deus o seu culto racional. Mas em 1 Pedro capítulo 3, versículo 18, está comigo aí? 1 Pedro 3, 18, a palavra de Deus diz, pois também Cristo morreu. Estou ainda ouvindo uma folhinha virando. Vamos lá. Pois também Cristo morreu. Quantas vezes? Uma única vez, aleluia. Pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, aleluia. Sabe, amados? Quantas coisas será que passavam na mente do Senhor Jesus quando Ele estava sobre a cruz? Você já parou para pensar? Ele lá, numa dor atroz, sofrendo horrivelmente, esperando a hora da sua morte, literalmente, né? Sentindo a sua vida se esvaindo. Que pensamento será que passava na mente do Senhor? Com muito temor, eu acho uma dica aqui nesse versículo. Quando ele diz ali, ó, para conduzir-vos a Deus. Bispo Alex, Bispo Hernani, eu imagino que ele estava lá pensando assim, eu estou aqui para que cada uma dessas pessoas que eu amo possa estar na presença do meu Pai. Você pode entender isso? Que o propósito de Jesus estar ali era para conduzir cada um de nós à presença do Pai, para nos conduzir a Deus. Morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Aleluia. Então, amados, quando o apóstolo Paulo fala assim, olha, eu quero pedir a você, apresente o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Entenda que Jesus Cristo já fez o que era necessário e agora a parte é contigo, é você. Você não vai mais imolar um animal, você vai se apresentar, você vai se colocar diante de Deus como uma pessoa que está viva para dizer a Deus, Deus, cumpre em mim a tua vontade. E aí o culto racional, amados. Culto é aquilo que eu oferto a Deus, é o meu serviço para Deus, é aquilo que eu entrego para Deus na minha vida. Culto não é apenas o momento que você vem para a igreja, 9h30 começa o culto, 11h30 termina o culto. Não, culto não é isso. A gente chama isso de culto, mas culto é aquilo que a gente oferece a Deus, é o nosso serviço todos os dias.
Não era todo dia que o sacerdote entrava na presença de Deus para sacrificar? Sim, todos os dias. O nosso culto a Deus é todos os dias, da hora que você acorda, da hora que você vai dormir, da hora que você abre o olho e de repente você faz ali uma oração pedindo para Deus te abençoar naquele dia, até a hora que você se deita na sua cama e talvez faça uma outra oração para dizer para Ele, obrigada Senhor por esse dia, abençoa a minha noite, me dá o descanso para o dia de amanhã, e assim vai o nosso culto a Deus dia após dia. E a palavra de Deus diz que esse culto precisa ser um culto racional. Sabe o que é um culto racional? É um culto que eu estou consciente. Existe uma lógica sobre isso. É um culto coerente. É um culto onde eu sei o que eu estou fazendo para Deus. Porque se fosse um culto irracional, eu estaria fazendo qualquer coisa que não estou consciente do que estou entregando para Deus. Mas num culto racional, eu estou consciente, eu estou agindo de maneira coerente para agradar o meu Deus, sim. Você acha que você precisa agradar a Deus? Quantos aqui acham que precisam agradar a Deus? Eu também acho. Porque Ele é meu Pai, porque Ele me ama, porque Ele deu a vida do seu filho por mim, porque Ele cuida de mim todos os dias. Não é? Há muitas razões pelas quais a gente deve agradar a Deus. E a gente precisa então ter um procedimento no nosso dia a dia lógico, coerente, entregando a nossa vida ao Senhor, todos os dias ali na presença de Deus. Entender isso, amados, faz parte do nosso chamado. Entender isso faz parte da nossa identidade. Quem somos? Se de repente você tem aquele seu momento assim muito filosófico, né? Que você fica lá na sua pensando assim, quem sou eu? Para que eu existo? Bom, espero que você pense, eu sou um filho de Deus. E eu existo para a glória de Deus. E eu estou aqui sobre este mundo para glorificar o nome do meu Deus. É isso que eu faço. É isso quem eu sou. É para isso que eu estou aqui. E este é o culto racional que precisamos entregar ao Pai. Nessa semana, amados, nós vamos renovar a nossa mente para entregarmos ao Senhor um culto racional. Nós precisamos renovar a nossa mente para que possamos apresentar a nossa vida, o nosso corpo como um sacrifício vivo e entregarmos ao Senhor isso que o agrada. Mas tem alguém por aí que não quer que você viva isso? Parece que eu falei isso agora de pouco, não é? Tem alguém que não quer que você se apresente ao Senhor? Saiu daqui o meu círculo. Tá bom, deixa quieto, não precisa pôr. Tem alguém que não quer que você se apresente ao Senhor dessa maneira. E aí vem o inimigo, com a sua sabedoria falsa, trazendo pensamentos na tua mente para te levar para bem longe do que Deus tem para você. Para tirar o teu foco da presença do Senhor e te levar bem longe da vontade de Deus. Para que você fique perdido aí no meio dos seus próprios pensamentos humanos, carnais, vivendo a tua vida carnal e não a tua vida espiritual. E Satanás é mestre. Fale comigo, ele é mestre no engano. Abra comigo 2 Coríntios 11. 2 Coríntios capítulo 11. Está comigo aí? Nós vamos ler do verso 1 ao 4. 2 Coríntios 11, do 1 a 4, diz assim: quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois, porque zelo por vós com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo.
Sabe, Paulo está falando assim para a igreja de Corinto: olha, vocês podem achar que essa minha conversa aqui nessa carta está muito louca. Vocês podem ler aqui a minha carta e falar assim: puxa, Paulo acho que está delirando nisso que ele está falando. E Paulo fala assim: se você está achando que eu estou delirando no que eu estou falando, me suporte um pouquinho mais. Porque eu estou falando essas coisas, porque eu tenho um amor por você, porque eu tenho um zelo por você, porque eu tenho um cuidado por você, porque eu quero apresentar você como uma noiva linda para o Senhor Jesus. Então Paulo está dizendo assim: essas palavras que eu estou dizendo aqui, não é blá blá blá. Essas palavras que eu estou dizendo aqui, são para te aperfeiçoar, para te preparar, para quando Jesus voltar, você estar pronto. E aí ele continua, verso 3. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Satanás, amados, ele é mestre na enganação. Ele é mestre no engodo. Ele é mestre em confundir a mente menos avisada. E é por isso, em nome de Jesus, que nós precisamos ter a mente de Cristo para podermos discernir todas as coisas. A gente só vai perceber quando é o inimigo se a nossa mente for a mente de Cristo. Se não, assim como Satanás enganou a Eva, ele vai nos enganar. E homens, desculpa, eu não quero agredir ninguém aqui nesta manhã, mas receba de coração. Quando a Bíblia diz que Satanás enganou a Eva, os homens podem pensar assim: mas ele não enganou Adão. Mas Paulo está dizendo para todos, homens e mulheres. Então, com todo amor e respeito aos homens, varões neste lugar, cuidado para você também não ser enganado por Satanás. Porque essa é a estratégia dele. Olha o que Jesus fala lá em Mateus 24. Corre comigo lá em Mateus 24. Jesus está falando aqui sobre os tempos que precederiam o seu retorno como rei. E quando ele está dando instrução para os seus discípulos, ele fala: tomem cuidado. Tomem cuidado, porque vocês não vão saber quando o Senhor virá, mas haverá sinais que vão demonstrar a vinda do Senhor. E aí dentro disso, ele diz o que está no verso 24. Mateus 24, 24. Está comigo aí? Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar a quem? Se possível, os próprios. Olha para o seu irmão e diga: cuidado. O diabo está tentando te enganar. E a única maneira de a tua mente ser protegida dos enganos de Satanás é tendo a mente de Cristo. É deixando que Ele esteja no centro da tua vida. É colocando Ele em primeiro lugar. É apresentando o teu corpo como um sacrifício vivo. É renovando a tua mente. É a única maneira. Vamos ver mais um pouquinho? Abre lá comigo em Tiago capítulo 3. Tiago capítulo 3, verso 13. Está comigo aí? Tiago 3,13 começa assim, ó. Eu gosto das perguntas da Bíblia, porque toda pergunta da Bíblia exige uma resposta, amém? Toda vez que você lê a Bíblia e tiver uma pergunta, busque a resposta dessa pergunta. Então, Tiago começa falando assim, ó. Quem entre vós é sábio e inteligente? Jesus, misericórdia. Quantos sábios, amém, glória a Deus, e pessoas inteligentes temos aqui? Sim ou não? Amém. Mostre, você é sábio e inteligente? Mostre. Mostre a tua sabedoria, a tua inteligência. Mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder às suas obras. Ou seja, um procedimento digno, apropriado, coerente.
Então, a gente mostra se a gente é sábio e inteligente através do nosso procedimento. Aquilo que a gente faz. É assim que a gente mostra. Tudo bem? Vocês estão comigo? Alô? Ok, vamos mais. Verso 14. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada, sentimento faccioso. Sentimento faccioso é aquela pessoa que está sempre gerando divisão, jogando um contra o outro, criando confusão no meio da situação, sabe? Né? Sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Tá aí na sua Bíblia? Tem isso também? Ou é só na minha que está escrito isso? A mente carnal, amados, a mente carnal, ela não está buscando a sabedoria de Deus. A mente carnal está vivendo na sua própria sabedoria, que Tiago diz que é terrena, animal e demoníaca. Por isso é que a gente precisa renovar a nossa mente. Como nós vamos ofertar ao Senhor um culto racional, se não renovarmos a nossa mente diante dEle? Satanás vem com seus engodos, com as suas mentiras, com as suas enganações. E quando ele vem, ele começa a gerar conflito e confronto dentro do nosso coração. Ele tira a nossa paz e começa a nos levar para longe da vontade de Deus. Vamos lá em Gálatas capítulo 5. Abra comigo lá. Gálatas 5. É bom que você abra a Bíblia, porque assim você vai vendo e lendo a palavra de Deus. E essa palavra vai trazendo o convencimento do Espírito sobre nós. Gálatas 5, verso 17. Está comigo aí? Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Primeiro nível que o diabo tenta colocar ali o dedo dele, a faca dele, a espada dele, é trazendo esse conflito da nossa carne com o Espírito. Você já pensou que Deus tem pensamentos muito mais altos do que os nossos para nos dar o fim que nós desejamos? Eu estava refletindo sobre isso essa semana. Os pensamentos de Deus, pastor Marcelo, são para nós vivermos o que nós queremos viver, os nossos sonhos, os nossos desejos. Agora, quando a carne e o espírito estão aqui degladiando entre eles, lutando entre eles, militando entre eles, diz aqui que é para que nós não façamos o que é do nosso querer. Espera um pouquinho, como assim? Os pensamentos de Deus para mim são para me dar o que eu quero. Mas os pensamentos da minha carne estão sendo guiados pelo inimigo para me tirar fora daquilo que eu quero. Você consegue entender isso? É uma loucura. É muito doido. Porque a nossa carne é um inimigo nosso. O nosso espírito, ligado ao Espírito de Deus, alinhado ao Espírito de Deus, está buscando o Senhor para viver a vida abundante. E a nossa carne está, por que você não olha para aquela mulher? Por que você não fala mal daquela pessoa? Por que você não pega esse imposto, em vez de pagar o imposto, pega para você? Por que você não deixa de ler a Bíblia, vai ler lá o teu celular, fica o dia inteiro lá no teu celular só vendo bobagem? Por que isso? Por que aquilo? E a tua carne está correndo de um lado para o outro, querendo colocar em você pensamentos que não são os pensamentos de Deus, e querendo te levar para bem longe da vontade de Deus. Muito longe. E o teu espírito lá dentro de você está assim, ó, ora, vai orar.
Busca a palavra de Deus, vai ler a Bíblia. Ah, agora eu não tenho tempo. Ah, agora não, depois mais tarde eu faço isso. E o teu espírito está lá dentro de você, vai na igreja hoje buscar o Senhor. Ah, já fui domingo, para que ir de novo? E começa a guerra, o conflito. É a arena. Somos colocados em uma arena. E fica aquele conflito da carne com o espírito. Pergunta: como você sabe o que é da carne e o que é do espírito? O homem espiritual tem a mente de Cristo. Ele julga todas as coisas e ele é capaz de discernir o que é da carne e o que não é. Só tem uma maneira de Deus de discernir isso. Nos submetendo a Ele. Renovando a nossa mente. Você está entendendo? Como é que o diabo enganou Eva? Ah, como é que Deus falou mesmo, Eva? Não podia comer de nenhuma árvore do jardim? Como é que foi mesmo, Eva? Ah, porque no dia que você comer desse fruto, Deus sabe que vocês vão ser como Ele, conhecedores do bem e do mal. Ah, Eva, essa fruta é tão bonita, você acha que ela vai te trazer algum dano? Ah, Eva, tem certeza? De repente, acho que até o estômago dela deu aquela, né? Ela assim, mas que vontade. Queria tanto. E lá foi a Eva e o Adão foi junto. Fala para o seu irmão, o diabo é mestre na enganação. Tome cuidado. Mas existe um segundo nível, além dessa guerra, dessa militância da carne e do espírito. Existe um segundo nível de confrontos e conflitos para nos impedirem de viver o que Deus tem para nós. Está lá em 2 Coríntios capítulo 10. Vamos lá? 2 Coríntios capítulo 10. Está comigo aí? Versículo 3 em diante. Diz assim: porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Queria que você tivesse dito assim, amém. Vamos tentar, vai. Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, aleluia, para destruir fortalezas, anulando nós os sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Eu quero que você observe comigo esses versículos. Nós estamos falando que nós não podemos andar como a carne quer. E diz aqui o versículo que nós não estamos andando segundo a carne quando estamos usando as armas corretas. Você está entendendo? Tudo bem? Aí ele vai falar dessas armas, que não são carnais, mas são poderosas em Deus, e que elas são capazes de destruir as fortalezas, anular os sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Lembra a sabedoria humana, que é terrena, animal e demoníaca? Então essas armas aqui servem contra todo o pensamento que é contra o conhecimento de Deus. E levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Quando nós falamos sobre renovar a mente, amados, nós estamos falando disso aqui. Nós estamos falando de pegar o nosso pensamento e colocá-lo sujeito à vontade do Senhor. Você está entendendo isso?
levando o meu pensamento cativo à obediência de Cristo. Isso não é uma coisa que o outro faz em mim. É uma coisa que eu faço em mim por minha própria espontânea vontade. Porque eu quero viver a vontade de Deus na minha vida. Por isso que Paulo fala sobre apresentar o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e que este é o meu culto racional, porque eu estou fazendo isso porque eu decidi fazer, e não porque alguém me obrigou a isso. Cristianismo não é lavagem cerebral e nem andar debaixo do jugo de ninguém. Porque o Senhor Deus não põe jugo sobre nós. Cristianismo é decisão dia a dia. É a quem eu estou servindo. E eu decido pôr a minha mente em obediência a Jesus. Porque eu sei que isso vai me trazer bênçãos. Amém? Amém. Então, as armas da nossa milícia, elas são poderosas para destruir fortalezas. E as fortalezas são outra estratégia contra a mente renovada. O que é uma fortaleza? Uma fortaleza não é uma casinha que você construiu. Uma fortaleza não é um pedaço de pedra que você se esconde atrás dele para se proteger do mal. Uma fortaleza é uma fortaleza. Um conjunto de grandes pedras devidamente colocadas, formando uma estrutura enorme, gigantesca, para eu me proteger de alguma coisa. Eu entro nessa fortaleza e estou protegido ali. Certo? A Bíblia diz que nós temos fortalezas na nossa alma. Grandes estruturas, devidamente construídas com pedras posicionadas nos seus lugares certos, para eu me proteger dentro dessa fortaleza. Só que a Bíblia diz também que essa fortaleza não é boa. E ela precisa ser derrubada. E ela precisa ser destruída. Porque ela está me impedindo de viver a vontade de Deus. Sabe por quê, amados? Porque as mentiras que Satanás começa a colocar no nosso coração vão entrando sorrateiramente. Você já viu, por exemplo, quando um casal está pensando em se separar? Vem aquele pensamento assim, acho que eu vou me separar. Ah, porque ele não me ama mais, porque ele não quer mais saber de mim, porque não me procura mais de noite. Está vendo como fala comigo? A gente não tem mais diálogo, só grita o tempo inteiro, ainda fala mal de mim para os outros, ainda vai lá no Bispo Hernani falar de mim. Sobrou para você, Bispo. A gente não se combina mais. Ah, porque lá atrás aconteceu tal coisa, assim, assim, assim. Desde lá já percebi que não estava dando certo. Não, porque eu nasci para ser feliz. E nessa vida que eu estou tendo, eu não sou feliz. Eu tenho certeza que Deus quer que eu seja feliz. Então eu preciso terminar com o meu casamento, assim eu vou ser feliz. E ali vão vindo os argumentos, um atrás do outro. E você vai colocando as pedras e vai erguendo a fortaleza. Aí você chega na casa de Deus e a pessoa, homem ou mulher de Deus, chega para você e fala, você não deve terminar o seu casamento. Tá vendo? Essa igreja só ensina o que eu não quero saber, não venho mais. E assim vai na sua fortaleza, para bem longe da vontade de Deus. E os argumentos são argumentos interessantes. Os argumentos são argumentos plausíveis. Só que quando você vai ver, estão totalmente fora daquilo que Deus quer fazer. Sabe, amados, quando você empodera uma mentira na sua vida, você está empoderando aquele que é o pai da mentira na sua vida. Quem que é o pai da mentira? Quando você concorda e toma para você uma mentira de Satanás,
e abriga isso no teu coração, agasalha isso na tua mente, você está empoderando aquele que disse essa palavra para você, que é o próprio inimigo. E em cima dessa palavra maligna e mentirosa, você começa a construir a sua fortaleza, as suas razões pelas quais você está dando crédito a essa palavra e colocando ela como verdade na tua vida. Mas só existe uma verdade. A palavra de Deus é a verdade. Só existe uma verdade. Jesus Cristo, o Verbo de Deus, é a verdade. Qualquer coisa na nossa mente ou no nosso coração que esteja contrário a isso, é mentira. Mas sabe quando é que você vai perceber isso? Quando você tiver a mente de Cristo, porque o homem espiritual julga todas as coisas. Vamos lá em Marcos capítulo 7. Está comigo aí, Marcos 7, versículo 7? Jesus disse assim, ó. Em vão me adoram. Nosso Deus, hein? Você já pensou o próprio Deus dizendo que você está adorando a Ele em vão? Em vão me adoram. É o próprio Deus dizendo, o teu culto para mim é um culto vazio e inútil. É o que Jesus está dizendo aqui para eles, para os fariseus. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus, guardai a tradição dos homens. E disse-lhes ainda, jeitosamente rejeitais o preceito de Deus, para guardardes a vossa própria tradição. Jeitosamente, amados, significa assim, ó, é feito com jeitinho. É feito de uma maneira legal, bonitinho, arrumadinho, estratégico. Não é simplesmente chegar lá e falar assim, não quero mais saber de Deus na minha vida, vai para lá. Não, não é. É com jeitinho, é bonitinho. Jeitosamente você vai trocando a verdade de Deus e colocando a mentira do inimigo no lugar. E é por isso que a gente tem que renovar a nossa mente. Você entende isso? Se eu ficar aqui na internet, tudo bem. Daqui a pouco começa a vir as coisas erradas. E o tudo bem vai continuando. E as coisas erradas entrando. E o tudo bem continuando. Tudo bem até quando? Até que horas que é tudo bem? Quando é que vai chegar o momento de você dizer, agora está mal, chega? Quando? Isso é nosso, a gente tem que tomar essa posição. Volta lá em 2 Coríntios 10. As armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir as fortalezas. 2 Coríntios 10, 4. Lá em Efésios 6, não precisa abrir comigo, pode ficar aí em 2 Coríntios 10 mesmo. Lá em Efésios 6 diz assim, porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. E aí o apóstolo Paulo começa a descrever a armadura. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos com a couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Renove tua mente. Vista-se com a verdade. Não aceite mentira na tua vida.
Não aceite os argumentos de Satanás. Coloque a couraça da justiça, faça o que é certo. Não deixa que o agir errado te contamine. Ah, mas isso aqui é tão pequenininho, ninguém nem está vendo. Depois vai me trazer certos benefícios. Nada pode te trazer benefício maior do que viver a vontade de Deus. Coloque o capacete da salvação. Eu quero a mente de Cristo na minha vida. Eu quero compreender o que Deus tem para mim. Pegue o escudo da fé. Pegue a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Vista-se. E vença. Porque a palavra de Deus traz vitórias para a nossa vida. Porque o Senhor tem vitórias para a nossa vida. A mentira, amados, só tem o poder das trevas. A mentira mina a palavra de Deus. A verdade tem o poder do céu. A verdade mina a palavra do diabo. A fé está embasada na Escritura. Ela revela a verdade de Deus. Paulo diz lá em Romanos 12, cada um deve pensar de si segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Como está a tua fé? O que você tem pensado a seu próprio respeito? Porque aquilo que você pensa está baseado naquilo que a tua fé diz no teu coração. Bill Johnson, ele diz assim: a fé você não alcança por determinação. A fé você alcança por entrega. Eu me submeto e me entrego ao que Deus falou. E isso faz com que a minha fé cresça. Diga para o seu irmão, precisamos renovar nossa mente. Não vamos entregar vítimas mortas. Vamos entregar a nós mesmos. Vamos deixar que o Senhor renove a nossa mente para nos conduzir ao centro da sua vontade. Sabe, amados, eu termino essa palavra dizendo para você, o Senhor tem dito repetidas vezes aqui entre nós, nesses tempos atuais, que Ele tem coisas novas que Ele está trazendo sobre a nossa igreja. Para vivermos o novo de Deus, precisamos deixar que Ele renove a nossa mente. Você está entendendo isso? Você precisa colocar aquilo que você já está acostumado de lado. Eu tenho dificuldade com isso, você sabia? Eu sou uma pessoa que gosto muito de viver em cima dos meus padrões. Eu sou aquela pessoa da rotina, que gosta de ter tudo certinho, estabelecido. E mexer muito na minha vida assim me deixa um pouco desestruturada. Mas nessa hora eu tenho que olhar para o Senhor e falar, Senhor, eu sei que o Senhor sabe o que é melhor para mim. Então, eu estou segurando no Senhor e vamos. Estou igual aquela música, Oceanos, né? Vamos pisando sobre a água, o Senhor vai e eu vou indo junto aqui. Mas nós precisamos permitir ao Espírito que opere em nós. Feche seus olhos. Ore ao Senhor nesta hora. Quais são os campos de batalha que você tem enfrentado na tua vida? Quais são as arenas que a carne está militando contra você? Quais são as áreas que a tua mente muitas vezes quer te levar para bem longe da vontade de Deus? E você fala assim, Deus, eu não estou te sentindo aqui. Sabe, amados, é importante entendermos que muitas vezes a gente fala assim, ó, não estou sentindo Deus nisso. Você não está sentindo Deus nisso, vai orar. Pergunte para Ele onde Ele está. Porque às vezes você está bem longe mesmo dEle. Porque a carne quer nos levar para longe da vontade de Deus. Quais são as arenas que você tem enfrentado na tua vida? E quais são as fortalezas que você tem enfrentado na tua vida? A palavra de Deus nos diz que para nós tomarmos a nossa ceia, nós precisamos examinar o nosso coração. Jesus Cristo deu a sua vida por nós.
Ele foi a última vítima morta, para que nós pudéssemos entrar na presença de Deus. Mas Ele está vivo para nos dar uma nova vida. Mas eu só vou experimentar isto se eu me apresentar a Ele como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e oferecer a Ele o meu culto racional. O que você precisa falar para Deus nessa hora? Aquele que sonda a mente e corações está aqui entre nós para te abençoar. Aquele que sonda mente e corações está aqui entre nós para te abençoar. Amado Deus e Pai querido, louvamos o Teu nome nesta manhã por esta palavra tão santa e verdadeira, que coloca em contraste e revela as mentiras que muitas vezes estão abrigadas na nossa mente e no nosso coração. Quão grandes coisas o Senhor quer fazer na nossa vida e precisamos permitir que o Teu Espírito renove a nossa mente para que nós possamos viver isto. O Senhor tem o melhor para nós e nós queremos receber, Pai. Por isso colocamos nossa vida diante de Ti nesta manhã, pedindo que o Senhor transforme a nossa vida e o Senhor nos renove. Renova a nossa mente, queremos ter a mente de Cristo. Que possamos vestir o cinturão da verdade. Que possamos estar com a couraça da justiça, o capacete da salvação. Que possamos estar com o escudo da fé e a espada do Espírito. Que possamos colocar por terra todos esses inimigos, Pai, que têm afrontado a nossa vida. Obrigada, Jesus. Enquanto você ora ao Senhor, eu queria perguntar se há alguém aqui nesta manhã que ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Há alguém que gostaria hoje de entregar sua vida para Jesus, dizendo para Ele: Jesus, perdoa os meus pecados, toma a minha vida nas Tuas mãos. Se tiver alguém que queira fazer uma oração comigo, entregando sua vida a Jesus, levante sua mão onde você está. Eu quero orar com você. Glória a Deus. Então nós vamos celebrar o Senhor a Santa Ceia, amém? Você está preparado? Seu coração já está tratadinho aí, pronto? Amém? Glória a Deus. Queria pedir aos presbíteros, diáconos, pastores que venham aqui à frente. Separe dias de jejum essa semana. Peça ao Senhor. Olhe para Ele: Senhor, renova a minha mente. Eu quero Te oferecer esse culto racional. Amém? Separe esse tempo diante do Senhor. Glória a Deus. E a palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios 11 assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. E por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes desse cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. A Santa Ceia, amados, não é apenas uma hora em que nos lembramos do sacrifício do Senhor por nós, que nos lembramos do seu amor, do perdão dos pecados, mas também é uma hora em que nós nos lembramos que Ele voltará. E que Ele espera encontrar a sua igreja como uma noiva pura e santa na sua presença. Amém? E assim como Ele deu a sua vida por nós,
para nos conduzir a Deus. Assim nós também, ao tomarmos dessa ceia, estamos declarando: a minha vida te pertence, Jesus, porque o Senhor já perdoou os meus pecados e porque o Senhor me fez teu filho. Eu te pertenço e eu estou aguardando a tua volta, em nome de Jesus. Vamos orar por esta mesa? Pai, colocamos diante de ti, Senhor, esses elementos, o cálice e o pão. Sabemos, Deus, que são apenas memoriais diante de ti, daquilo que o Senhor fez na cruz por nós, por amor, perdoando os nossos pecados e nos libertando do império das trevas e nos transportando para o teu reino e nos dando uma nova vida. Obrigado, Senhor, porque hoje podemos ser chamados filhos de Deus. Somos filhos de Deus e temos a tua vida em nós. E nós queremos celebrar esta ceia, Senhor, não apenas nos lembrando do que o Senhor fez, mas também nos lembrando de que o Senhor voltará para nos buscar e nós estamos te aguardando, em nome de Jesus, amém. Receba o pão, segure-o, nós vamos comer juntos, amém? Eu vou, sem sofrer, participar. Em sua obra eu vou cantar. Meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, do justo Deus. Me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor.
Senhor Jesus, queremos te agradecer por esse teu sacrifício por nós. O Senhor foi moído na sua carne por causa das nossas transgressões. O castigo foi colocado sobre o Senhor. E pelas tuas pisaduras nós fomos sarados. Que neste momento, Senhor, nós possamos engrandecer e glorificar o teu nome. E agradecer-te, Pai, por tudo aquilo que o Senhor fez e tem feito por nós. Muito obrigada, Pai. Coma do pão e continue adorando ao Senhor. Em nome de Jesus. Santo és tu, Jesus. Santo, santo, santo. Exaltado é o teu nome para todo sempre. Tu que estás assentado à destra do Pai, glória e honra ao teu nome em todo o tempo. Obrigada, Jesus. Obrigado pelo teu sangue derramado por nós. Bebei dele todos. Aleluia. Receba o cálice e segure até que nós oremos juntos. Eu louvo o teu nome, louvo o teu nome, o nome que está sobre todo nome. Toda honra ao teu nome.
Não fique ninguém sozinho nessa hora. Se você veio sozinho hoje, chegue perto de alguém. Nós somos sua família. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Todos já chegaram? Amém. Diga para a sua família assim: Senhor Jesus deu a sua vida por nós. Senhor Jesus deu a sua vida por nós. Hoje somos filhos de Deus Hoje somos filhos de Deus. e aguardamos a sua vinda. Aguardamos a sua vinda. Enquanto isso, Enquanto isso, precisamos nos apresentar precisamos nos apresentar como um sacrifício vivo como um sacrifício vivo para oferecermos a Deus para oferecermos a Deus um culto racional. culto racional. Por isso, vamos renovar nossa mente. Vamos renovar nossa mente. E se eu fiz alguma coisa contra você, Se eu fiz alguma coisa contra você, que entristeceu o seu que coração, entristeceu o teu coração, me perdoe. me perdoe. A nossa família A nossa família nunca será dividida. nunca será dividida. As estratégias do inimigo As estratégias do inimigo contra a nossa casa contra a nossa casa vão cair, vão cair, vão ser destruídas. vão ser destruídas. E a verdade do Senhor E a verdade do Senhor se estabelece estabelece todos os dias todos os dias sobre as nossas vidas sobre as nossas vidas e sobre a nossa casa. e sobre a nossa casa. Amém? Vamos beber? Ore com sua família, abençoe sua casa. Varão, abençoe sua esposa, seus filhos. E depois de eles terem orado, eles oraram ao Senhor a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aleluia. Abraça a tua casa. Aleluia. Declare palavras de bênção sobre a tua família. Declare o teu amor. E depois eles cantaram um hino ao Senhor. Enquanto nós aguardamos nossos irmãos para cantarmos um hino ao Senhor, separe um dia de jejum essa semana. Venha quinta-feira no culto receber mais uma palavra. Domingo que vem continuamos com a terceira palavra do nosso jejum. Seja abençoado em nome de Jesus.
a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão do seu Espírito Santo estejam sobre a tua vida e te levem para uma semana e um mês de vitória na presença dEle, em nome de Jesus. Amém.